Olá pessoal, boa tarde. Vamos voltando aqui para nossa aula de Direito Administrativo. Estamos falando sobre a Lei de Improbidade Administrativa, né? Fazendo alguns comentários, até porque essa lei ela está no edital do concurso do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, né? Especialmente a lei 14.230, uma lei que veio, que alterou a lei 8429, aliás, deu uma modernizada, né? Na verdade, a 14.230, ela atualizou a lei de improbidade administrativa. Excelente, acho que vale a pena você dar uma lida, né? Especificamente nessa lei 14.230. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o sujeito passivo e o sujeito ativo dessa relação processual na ação de improbidade administrativa. É um tema muito bom, é um tema de fácil compreensão, né? Eu já trago para você aqui já quais são, na verdade, as pessoas que podem figurar no polo passivo, né? Então, na verdade, o que é o sujeito passivo? É a entidade prejudicada, né, pelo ato de improbidade administrativa. Há nada mais que isso. Agora, quem são as pessoas, quem são os órgãos públicos que podem sofrer as consequências da ação de improbidade? Aqui temos a União, o Estado, né, Estados, Distrito Federal, municípios e os territórios, né? E territórios são basicamente toda a estrutura estatal, né? Ela pode se fazer presente no polo passivo, pode ser prejudicada pelo improbo, por aquele servidor desonesto que ingressa no serviço público e lá estando comete absurdos, né? É isso. Mas não só essas pessoas, outras também podem figurar no polo passivo. Quem são essas pessoas? Na verdade, são as autarquias, fundações públicas, associações públicas, empresas públicas, sociedade de economia mista e fundações governamentais. Você percebe que o rol ele é extenso, o rol da presença no polo passivo, né? De pessoas que podem sofrer a ação do improbo. E temos ainda aqui, finalmente, entidades privadas. Mas como? Entidade privada pode ser sujeita? Pode, desde que ela recebe algum tipo de incentivo, algum incentivo estatal, recursos públicos, né? Pode sim, né? Pode sim figurar no polo passivo, né? São pessoas privadas, pessoas jurídicas pertencentes ao terceiro setor. Quem são e aquela relação do setor, né? Tipo Sebrae, Sesc, Senai, né? É o setor S, né? Então eles também fazem parte. E por fim, as entidades privadas para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido, né? Por exemplo, numa licitação, o erário está presente dentro da iniciativa privada, né? Então, quando se licita uma obra, por exemplo, uma construção, então há um entrelaçamento entre Estado e ente privado, né? Tá bom? Beleza. Em síntese, é isso. Essas são as pessoas. Você vai ter que ler novamente, é uma lida lá, é no artigo 1º da lei 8429 e dá uma memorizada. Isso aqui cai em prova de concurso, ok? E agora, e o sujeito ativo do ato de improbidade? Quem são as pessoas que figuram como sujeito ativo? Aquela pessoa, aquele agente público que praticou o ato de improbidade. Você cometeu um crime, houve um desvio de recursos públicos, né? Então a gente fala
Aqui o nome é sujeito ativo da relação processual. Está lá no artigo 2º da LIA, Lei de Improbidade Administrativa. A lei prevê que o ato de improbidade pode ser praticado por qualquer agente. Olha o que a lei diz: qualquer agente. Ela não especifica o agente. Tanto é que isso é muito amplo. Numa prova de concurso, pode perguntar quem pode figurar no polo ativo. Aquela pessoa que pratica o ato de improbidade, aquele que realiza, na verdade, o desvio, pratica o desvio de conduta dentro da esfera pública, né? Sujeito ativo. Falo já quem são as pessoas que podem figurar numa ação de improbidade, né? No polo ativo, que deve figurar, né? Então, a lei prevê, como já falei, que o ato de improbidade pode ser praticado por qualquer agente, ainda que transitoriamente ou sem remuneração. Aqui podemos ter um exemplo de um agente público transitório. É o caso do recenseador. O recenseador, ele está ali na qualidade de agente público ou servidor público. Ele pode cometer um ato de improbidade e figurar no polo ativo da ação, né? Mesmo que não tenha remuneração, né? É o caso dessas pessoas que exercem atividade no momento eleitoral. Quando eu sou, por exemplo, eu sou convocado para ser um mesário no sistema eleitoral, eu me torno servidor público. Estou ali dentro investido da qualidade de servidor público. Daí eu também posso sofrer, porque na verdade há algumas atividades sem remuneração, como eu acabei de falar. O júri, na verdade os jurados também, na qualidade de jurado, estão na figura de servidor público. Podem cometer também, né, figurar no polo ativo, né? Por que? Aí a doutrina pergunta, pessoal, por que, na verdade, qualquer agente público pode figurar, né, no polo ativo? O que significa? Significa que os atos de improbidade, eles podem ser praticados por todas as categorias de agentes públicos, incluindo aqui os servidores estatutários, empregados públicos, seletistas, etc. Então o rol é imenso, né? Grande. E olha que interessante aqui, você que está estudando para o concurso, especialmente para nível superior, para analista, judiciário, oficial de justiça, há um entendimento da jurisprudência. O STJ firmou o entendimento de que os notários e registradores também são sujeitos ativos potenciais dos atos de improbidade administrativa. É o recurso especial 118.417. E ainda mais, olha que o STJ entendeu, né? Aqueles hospitais e médicos conveniados com o SUS também são sujeitos ativos no processo de improbidade administrativa. Por que sujeito ativo? A pessoa que realmente comete o ato, que pratica o desvio de recursos públicos. E isso envolvendo o SUS não é uma novidade para nós. Sabemos que o SUS ele é um grande alvo, né, desses hospitais, na verdade, do cometimento da improbidade administrativa. Então, há entendimento, embora a lei não diga isso, mas a jurisprudência já afirmou entendimento de que hospitais e médicos vinculados ao SUS também estão sujeitos, podem figurar no polo ativo da ação de improbidade. É o recurso especial 416.329. Dê uma olhadinha lá, né?
Eu falei agora há pouco que o notário ou o tabelião, né, podem figurar no Código Civil. O que são, o que é essa figura de notário ou tabelião, né, e o oficial de registro ou registrador? São aqueles profissionais, né, profissionais do direito, né, dotados de fé pública a quem é delegado ao exercício da atividade notarial e de registro. Aqui estou falando dos cartórios, né? Porque o cartório é uma atividade delegada. Então, o Estado delega ao registrador as atividades, né, que detém a fé pública. E os notários, como eu falei, eles podem figurar no polo ativo, ou seja, podem exercer ou executar algum ato de improbidade administrativa. Não é incomum, tá, pessoal? É isso, muito importante. Agora aqui vamos partir para o artigo 3º da LIA, Lei de Improbidade Administrativa. O que fala o artigo 3º da LIA? Está aqui. O dispositivo supra estende-se também às penas previstas na lei também. Aquele mesmo que não sendo agente público induza. Olha o que fala o artigo 3º. Mesmo que eu não seja agente público, um ente privado, eu induzo o servidor público a praticar um ato criminoso, a um desvio. Eu colaboro para que ele faça, né? Olha o que fala o artigo. Aquele mesmo que não sendo agente público, induza ou concorra dolosamente para a prática do ato de improbidade administrativa. Não, eu sou empresário, não sou funcionário público, mas eu induzi o servidor público, eu colaborei, eu participei, eu ajudei a engendrar, na verdade, eu facilitei, né, ao servidor público que ele cometesse aquilo. Também responde por improbidade. É uma ação, é uma medida muito interessante, né? Essa é uma medida e é muito corriqueiro. Eu sou servidor da Justiça Federal, trabalhei por muitos anos nas varas de vara civil, e lá me deparei por N vezes com ações de improbidade administrativa. Uma pena que o Poder Judiciário ainda não tem uma vara especializada em ato de improbidade. Aquelas ações de improbidade, elas tramitam juntamente com as demais ações. Eu acho que é um procedimento que deveria ter um cuidado maior, até porque a lesividade, a lesão, ela é muito grande. Então, eu acho que o CNJ, não tem notícias, se já pensa numa especialidade, né, numa ação para trabalhar justamente com essas ações de improbidade administrativa. Juízes especializados, ou seja, designados para exercer essas atividades, nessas ações, né, de tamanha importância para a sociedade, né? Fica aí a observação. Aqui também eu estou falando aqui ainda do parágrafo 1º do artigo 3º, que ele diz: admite-se a sujeição de particulares às penalidades da LIA, desde que, acabei de falar, induza a prática do ato, concorram para a sua realização, sucedam o infrator ou se beneficiem dos atos de improbidade. E isso é muito comum, o empresário se aproximar de um agente público justamente com a vontade, com o desejo, com a intenção, né, de influenciar aquele agente público a cometer um crime. Aí o empresário responde juntamente com este agente público. Minha gente, minha turma, ser servidor público é algo muito delicado. A gente que é funcionário público, eu sou funcionário público há quase 40 anos, contando aqui, somando o Exército e outros órgãos, eu tenho 40 anos de serviço público. Já presenciei muitas situações na esfera, né,
a gente passa por situações, você tem que ter muito cuidado, né, com as ações, cuidado com a aproximação com o empresário. O funcionário público, na minha concepção, ele tem que ter poucas amizades. O negócio de proximidade com o mundo empresarial não funciona. Está aqui a improbidade. O empresário, ele pouco tem a perder, enquanto que o funcionário público tem muito a perder. Você pode perder o cargo, né? Então, estar na qualidade de servidor público é algo delicado. O servidor público tem que fazer uma seleção de quem ali lhe aproxima, especialmente quem trabalha na área que envolve recursos públicos, né? A parte de contratação, toda a parte contábil da administração pública. Tanto é que a parte contábil é muito visada, né? Pelo mundo empresarial, né? Mas instrumentos nós temos. A administração pública tem instrumentos para coibir. É o que estou acabando de falar para você. A Lei 8429 é um instrumento muito potente, né, em face dos improbos, né, e as consequências, vou falar mais à frente, são imensas, né. Então, turma, resumindo aqui, né, pense que a Lei 8429 ela é aplicável a todas as categorias de agentes públicos. Juiz pode figurar num polo ativo? Um promotor pode? Claro que pode, né? Não, aqui não estou falando de nível de autoridade, são todos, até o presidente da República, a autoridade máxima do Brasil, ele também está sujeito, obviamente que tem outras consequências, mas então, em se tratando de agentes públicos, todos estão sujeitos, desembargador, juiz, Tribunal de Contas, todos, ok? Especialmente aquelas pessoas, aqueles agentes que têm poder de decisão. Esses são mais suscetíveis a cometer o ato de improbidade, até porque decide, né? Quem decide, ele tem mais facilidade. O que diz então, resumindo aqui o que eu acabei de falar para você, em resumo, tem-se que a Lei 8429 é aplicável a todas as categorias de agentes públicos, a não agentes públicos, desde que induzam, concorram ou se beneficiem, né, dos atos de improbidade, ou ainda, olha que interessante, sejam sucessores daquele que praticou a conduta improba. Está lá na Lei 8429. Minha gente, lei importante. Quando a improbidade, eu estava vendo que a doutrina, eu trouxe um pequeno conceito, assim, é do Alexandre de Moraes, o ministro do Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes. Olha o que ele diz: quando a improbidade é praticada por agente público, fala-se de improbidade própria. Se imputada a um particular não agente público, tem-se a improbidade imprópria. Professor Alexandre de Moraes. Aqui fica a ideia, né? A ideia para você acerca do artigo 1º, 2º, 3º. Continue lendo, tá? Na próxima aula eu volto a falar com você. Vamos falar sobre espécies de atos de improbidade administrativa, né? Beleza, turma? Se você gostou, inscreva no canal. Se não gostou também, comente. Pode comentar. Lá tem como você falar comigo. Pode comentar, voltar, falar, Cid, não gostei, tá péssima a sua aula, pode falar, sem nenhum problema. Eu também não insisto muito para quem se inscreve no meu canal, não vou ficar insistindo, escreva quem quiser, tá? Achei interessante? Vamos escrever, não achei? Passa, tá? Eu quero aqui, por fim, mandar um grande abraço para 2 colegas de trabalho, para o Júlio César, lá da subseção judiciária de Dourados, meu grande Júlio César, e também para o Gabriel, aqui, diretor da TI,
da Justiça Federal de Campo Grande. Um abraço a todos. Vamos em frente. Muitíssimo obrigado. Até a próxima. Curtam, estudem. Caso você esteja cansado de estudar, eu digo para você esse livro, tá? Se você ler esse livro, você vai acabar teu cansaço, né? Isso aqui é uma obra, ele é um livro de autoajuda, tá? Se você ler esse livro, você não vai ter cansaço nenhum, vai estudar o dia inteiro, beleza? Até a próxima, um grande abraço, tá? Curta bem meu vídeo, espero que você goste, um grande abraço.